Bem, senhores, é o seguinte, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que eu, com muita honra, desde 2005, presido a comissão, hoje chamada de Direitos Infanto-Juvenis. Em 2005 ela chamava Criança e Adolescente. Em 2010, o artigo 227 da Constituição Federal sofreu um acréscimo, e foi em virtude da criação do Estatuto do Jovem, Estatuto da Juventude. Então foi colocado no artigo 227, que daqui a pouco nós vamos ler aqui, direitos também de salvaguarda dos jovens, ou seja, todos nós que aqui estamos, né? Aqueles entre 15 e 29 anos de idade. E aí mudou o nome da comissão para Infantos Juvenis, não mais criança e adolescente, mas ampliou a sua área de atuação e a nossa responsabilidade também. E eu, desde 2007, atuo na capacitação direta de defensores públicos e proponentes à vaga de dativo em todo o estado de São Paulo. Ao todo, mais de 40 mil colegas já participaram de cursos de capacitação. É um curso que nós temos com promotores, desembargadores, juízes, sociólogos, assistentes sociais, professores de direito material na área da criança e adolescência, de direito processual, civil, direito do trabalho, direito penal. Então, esse curso nós inicialmente rodamos todos os municípios do estado, uma caravana de professores para capacitar. Por quê? Porque nós víamos que muitos colegas estavam prestando um serviço aquém do desejado, não porque queriam, mas porque as próprias faculdades em que eles se formavam não tinham a disciplina direito da criança e do adolescente. Isso fazia com que os colegas tivessem ali o ônus de estudar por conta própria, ou seja, buscassem o autodidatismo. E a maioria dos livros que nós temos da área da criança e adolescente são escritos por promotores de justiça e enfocam mais a área penal, a área de conflito com a lei, a área de ato infracional. E nós não temos, por exemplo, como no tema de hoje, muito embora seja conflito da lei, áreas de isenção, de medidas de segurança, de medidas de proteção. Então não se fala de uma forma tão enfática. E perdíamos muitos processos. Então a Defensoria fechou conosco uma parceria e desde 2007 eu coordeno este curso aqui no nosso estado, né? E graças a Deus temos colhido bons frutos, bons resultados, revertendo muita coisa que antes nós não tínhamos como reverter. Muito bem. Muito embora nós tenhamos uma luta e mandemos expedientes para todas as instituições de ensino superior, só começamos a ver uma mudança desse quadro quando a OAB começou a colocar no exame de ordem questão de ECA. Quando a magistratura começou a cobrar ECA. Quando a Defensoria começou a cobrar ECA. Aí começaram a mudar os currículos escolares. E vejam, se o profissional do direito, se o delegado, se o juiz, se o advogado, se o promotor não teve essa formação, como é que ele vai ser um bom profissional? Então é por isso que vocês vão ver hoje que muitos dos problemas que nós analisamos no dia a dia estão ligados diretamente à ignorância do agente que lida com a lei. Ele não tem ideia do que ele pode fazer. Ele não tem ideia do que ele deveria fazer. Tá? Porque até hoje, mesmo as faculdades que têm ECA na grade, é uma micro-hora lá na grade. Tá? Então, muitas vezes para cumprir uma tabela para falar que não teve. Isso é muito difícil para nós na prática, né? Na hora que a gente busca profissionais qualificados. Então, hoje o tema da minha palestra, da nossa conversa, na verdade, é sobre crianças em conflito com a lei. Vou procurar posicioná-los sobre o que está acontecendo, o que pode ser feito, de quem é a responsabilidade, enfim. Nós vamos refletir juntos, tá bem? Então vamos lá. Não falo demais aqui. Bom, hoje o panorama atual, ele é um panorama bem complexo, tá? Na área da criança e adolescente. São várias circunstâncias que permeiam o assunto. Então nós temos uma estatística da doutora Albertina Duarte, que é chefe do Hospital das Clínicas, aqui do setor de ginecologia, que foi a tese de doutorado dela, de que a cada minuto nascem 7 crianças com vida aqui no Brasil. Se nós formos verificar, então, em termos de recém-nascidos, a cada ano
nascem 4 milhões de crianças. A cada 3 anos, 12 milhões. Superando a população de Portugal, que é de 11 milhões. Então, a cada 3 anos, nós superamos, só em termos de recém-nascidos, uma Portugal inteira. Só em termos de recém-nascidos. Isso não é segredo para ninguém, para quem atua nessa área, né? Porém, ainda justifica uma série de prefeituras e o próprio Estado, quando falo ente federativo, aqui seja a União, né, ou o próprio Estado ou município, né, na generalidade, não justifica eles falarem que não tem maternidade, que não tem escola. Por quê? Porque a demanda é conhecida faz tempo, está em decadência. Então, cada vez vem baixando o número de nascimentos, mas se eu tenho estatística que fala para nós que é 7 por minuto, 4 milhões por ano e está tudo mapeado, por que não tem infraestrutura? Né? Então, isso na verdade, é inexcusável, indesculpável, porque nós já sabemos qual é a demanda. Dentro desse contexto, essas gravidez, 46% acontecem na adolescência, tá? Aos 14 anos. Então, 46% desses nascimentos acontecem na adolescência. E nós vamos ver um pouquinho aqui as causas. Então, nós temos ali praticamente uma menina cuidando de uma criança, né? Porque o pai geralmente desaparece, tá? Eu falava na segunda-feira passada num fórum de erradicação do trabalho infantil, aqui com o ministro do Trabalho, o ministro Ives Gandhi, do TST, e nós víamos que o emprego de crianças hoje começa muito cedo, começa como recém-nascido. Nós temos um aluguel hoje em São Paulo de recém-nascido por R$50 o dia. Para quê, Cabezão? Olha, no Farol eu não dou esmola para quem vem pedir para mim. Mas se ele está com uma criança de colo, o apelo é maior. Eu fico compadecido de ver aquela criança naquele sol, naquele frio, na chuva embaixo, enfim. E eu acabo ajudando pela criança, né? Isso é sabido. Então a criança, ela é para nós um agente exponencial para provocar ali, por exemplo, uma doação, para fazer com que as pessoas contribuam. Filhos de pessoas em drogadição, tá? Esses recém-nascidos são locados. Pai e a mãe entregam, tá aqui, R$50, à noite você me traz de volta. Então essa criança fica, sabe-se lá como, o dia inteiro assada, sem uma alimentação adequada. É um absurdo que a gente vive. Abandono material, moral, intelectual também permeiam a questão. Muitas crianças são afastadas da escola porque tem que ajudar, tem o dever de ajudar em casa, né? O abandono moral, a criança não é tratada como filho, é tratada como ser humano. Aliás, essa é uma falha, senhores, do nosso próprio ordenamento jurídico. Quando nós falamos por exemplo, direitos da criança e do adolescente, é uma balela. Nós estamos falando de algo ainda a ser atingido. Vejam que o Código Civil, quando ele trata de menor, ele ainda trata do menor como objeto de pertencimento. Veja que nós falamos posse de estado de filho, busca e apreensão de criança, guarda de menor, ou seja, institutos que são utilizados para com bens, para com objetos. Tanto é verdade que nós, há 3 anos atrás, tivemos uma questão que foi parar no STJ, uma questão ridícula, que eu vou falar para vocês, eu não acredito. Uma criança de 6 anos foi fazer uma bateria de exames e constatou-se que ela estava soropositiva. Deu lá soropositiva. AIDS. A mãe ficou desesperada, pediu a contraprova, soropositiva. Ela chegou na escola, ela falou, olha, chamou a coordenadora, falou, eu não sei o que falar para a senhora, eu só vou pedir para a senhora, por favor, não falar isso para ninguém. A fulana, que é a criança, é soropositiva. Eu e meu marido estamos fazendo exame. Não estou entendendo por que está dando esse resultado, mas, por favor, toma cuidado com ela na educação física, alguma coisa assim, porque vai que ela se corta, né, e de repente passa para alguém, não sei. A coordenadora foi falar com a professora de educação física, a professora contou para a mãe das crianças. Aí, gente, a menina os pais começaram a ficar com paura, né? Putz, a menina lá tem AIDS, aquela aidética. E ninguém queria que
A criança, aniversário de amiguinha, não chamava, tudo. E nesse ínterim, ela começou, foi no outro laboratório e descobriu que o laudo estava errado. Só que o que acontece? A fama se espalhou. E ela ficou com enormes problemas de convivência, porque ela não sabia, as amiguinhas nunca mais a visitaram, ela nunca mais pôde fazer qualquer tipo de reunião, participar de festinha. Muito bem. Entraram com uma ação contra a escola por dano moral. Primeira condenação: criança não sofre dano moral. Aí foi para o tribunal. Criança já tinha 6, já tem 10, 11 anos. Criança não sofre dano moral. Foi para o STJ para falar se criança pode sofrer dano moral. O STJ, anos e anos depois, falou: criança pode sofrer dano moral. Gente, se criança é um sujeito de direitos, quem tem filho aqui sabe, a criança fica sentida, fica magoada. É uma criança que chega, todos os amiguinhos não querem brincar com ela, ficam evitando, tratam ela como se fosse uma leprosa. Onde ela chega, a famosa espalha a roda, ela chega, a roda, uau, desaparece. Isso, lógico que causa sequela. É de uma insensibilidade absurda nós imaginarmos que um juiz togado, um desembargador, uma câmara, né, ali a turma, a julgadora, entenda que não, a criança não é um sujeito. Hoje nós ficamos compadecidos de animais apanhando na rua. Nós não admitimos que um cavalo seja chicoteado, que seja açoitado, que um sujeito amarre um cachorro, que dê chute num cachorro. Como é que a gente admite que criança pode acontecer isso? Porque é meu filho. Não, a criança não vai ficar sentindo. Cachorro a gente fica com pena. Quando o sujeito é um estúpido com o cachorro a gente vê que o cachorro sente. Como é que a criança não sente? Então, para vocês terem uma ideia desta percepção, quando eu falo dessa percepção, é isso que eu me refiro, essa dificuldade. Vocês, quando academicamente nós vamos falar alguma coisa de criança ou adolescente, você não encontra nem professor que quer te orientar. Eu lembro que eu queria fazer a minha tese de doutorado na área da criança ou adolescente, e o pessoal, cabeção, criança ou adolescente, cara, vou procurar outro assunto. Mas criança ou adolescente, os professores não gostam. Por quê? Porque não tem para o meio do direito prestígio. E quando nós falamos, eu atuo na área infanto-juvenil, fala lá, vem aquele cara que fala que criança é anjo. Não. Eu não estou aqui para falar isso não, muito pelo contrário. Tenho que falar que se a criança ou adolescente faz coisa errada, ele tem que pagar pelo que fez. E a nossa, não falando em imputabilidade penal, mas a nossa responsabilidade criminal no Brasil começa aos 16 anos, é a mais baixa do mundo, uma das mais baixas do mundo, uma das mais baixas. Poucos países concorrem conosco. E é trancafiamento mesmo que a gente fala, né? A questão é que o ECA trabalha tudo com educação. Então, é cadeia, mas tem que ter aula. Nós aqui do AB entendemos que nem e acompanha o nosso posicionamento o doutor Eduardo Cortes, que é o coordenador da juventude aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de que nem todos os casos se resolvem com a educação, porque existem psicopatias que se manifestam desde a mais tenra idade. Então, quando você vê, por exemplo, alguém, mesmo sendo adolescente ou adulto, botando fogo em pessoas, praticando atos extremamente cruéis, isso não é normal. E muitas vezes atrás disso tem uma psicopatia. A pessoa precisa de tratamento, a pessoa é doente. Não dá para tratar isso com cadeia, não vai resolver nada, né? Então o que a gente propõe é que o ECA seja feita uma alteração para que nem tudo seja educação. Tem casos que são doenças, são moléstias sociais que precisam ser enfocadas uma outra visão, porque senão é enxugar gelo, é prender para soltar e ter o problema de novo, porque eu não estou tratando a causa. Eu só estou confinando, mas não resolvendo, assim como os próprios adultos, né? Isso é um drama que nós vivemos. Bom, então aqui tem algumas questões só, não vou ficar falando uma por uma, porque senão seria uma abordagem muito grande. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos a presença do bullying muito presente no dia a dia da escola, desaparecimento de crianças. Nós temos 100 mil desaparecimentos por ano, né, de pessoas em geral no Brasil. Desses desaparecimentos, dos 100 mil de pessoas,
há um índice de reencontro de 70%. Alto. Bom. Só que esses 30% que tem aí são crianças, né, a grande maioria. E criança, quando desaparece, não é encontrada. Existe o tráfico hoje de pessoas, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu lembro quando eu assumi a comissão, em 2006, eu fui chamado numa operação da Polícia Federal, que foi convocada pela Redesap, Rede de Desaparecidos do Ministério da Justiça. E eu lá, então, recém-nomeado, que fui nomeado em setembro, outubro, e essa operação foi em fevereiro do ano seguinte, fui lá acompanhar. Aeroporto de Guarulhos, parte da tarde, 11 crianças apreendidas. Essas 11 crianças estavam embarcando para a Holanda. Eram todos meninos que injetaram no corpo deles lubrificante de avião para fazer seios, glúteos mais carnudos, bochechas mais rechonchudas. Eles iam ser utilizados para filmes, filmes pornográficos, né, em relações homossexuais. E eu lembro que eu fiquei extremamente chocado, né? A Lindsay Presley, que foi a mulher do Michael Jackson, filha do Elvis Presley, né? Ela chegou a utilizar para preenchimento labial derivados de lubrificante de avião. A indústria de cosméticos chegou a usar, mas ela percebeu que isso é cancerígeno. E usaram neles para fazer, então, peito, bunda. Só que, gente, como eu disse, o lubrificante de avião, esses derivados, eles não são muito consistentes nem adequados. Começaram a descer. Então, o que era para ser seio, não bastasse já a mutilação de uma criança de 9 e 10 anos, já estava adquirindo para o abdômen. O glúteo estava descendo para a coxa, né? Era uma coisa horrorosa de se ver. Medonha. Chocante. Você fica dias com aquela imagem na cabeça que não sai. Não sai aquilo. Você fica eternamente com a imagem, né? Mas impactado por aquilo, você fica dias vindo aquela imagem toda na tua cabeça. Você olhar para aquelas crianças e falar, meu Deus do céu, o que vai ser da vida desses meninos? Eles levantavam os braços, injetaram por agulha pela axila, como antigamente os travestis faziam aqui em São Paulo. E ficava colado com um pedacinho de super bonder, um papelzinho para parar de sangrar. Então eles fecharam o buraquinho da seringa com um papelão, colava com super bonder. Para vocês verem. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Estão sendo aliciados para o exterior. Teve um caso famoso aqui num parque temático. A menina sumiu, foi uma excursão da escola, sumiu a criança, 8 anos, menininha. Rapidamente o parque fechou as portas, ninguém saía. A professora falou, sumiu a Carolina. Sumiu a Carolina, fechou as portas do parque, ninguém sai. Gente, coisa de 1 minuto e meio depois, a menina foi encontrada no banheiro dos meninos, vestida de menino, raspado o cabelo careca, de boné. Qual é a forma que nós temos hoje, por exemplo, para controlar desaparecimento? Se eu vou embarcar na rodoviária com o meu filho, eu apresento uma certidão de nascimento. Tem foto? Não. Não tem documento, gente. Tem cadastro hoje unificado de desaparecimento para chegar lá e fazer um rastreamento da criança? Não. Então é muito fácil sumir com uma criança. Você vai no aeroporto, né, você vai numa rodoviária, você vai num porto marítimo, isso eu não estou nem falando por outras fronteiras, são mais fáceis ainda. Como é que você vai provar que aquele filho não é teu? É muito complicado. Então, existe isso para nós, tá, que é um dificultador muito grande, que é essa certeza de que a pessoa realmente é mãe ou não. Isso facilita num país como o nosso, nossas fronteiras gigantes, né, sumir com criança. Então tome cuidado realmente quem tem filho pequeno, porque o tráfico de crianças para diversas coisas, desde tráfico de órgãos ao tráfico sexual, para exploração sexual, é uma realidade muito presente. E São Paulo está dentro dessa rota, né, há um tempo, e é uma luta muito difícil para a gente poder combater. Bom, exploração do trabalho, fomento à marginalidade, descaso, enfim. Aqui alguns slides só de casos emblemáticos, né? O caso da Isabela Nardoni, filha da Isabela Nardoni, o caso da Liana Frindembach, filha do querido Dr. Ari Frindembach, né? Aquele garoto em Bauru, que é esse da bandeira do Brasil. Eu estava em Bauru nesse dia, ainda fazendo curso lá, ministrando curso para o pessoal lá de Bauru.
A polícia parou o menino e ele supostamente tinha participado de um assalto de uma moto. Até aí, que vá atrás mesmo, que investigue, que puna, enfim, tá certo, tem que coibir. Só que o que aconteceu? O sargento lá da guarnição que atendeu a ocorrência, ele teve a moto furtada na semana anterior. Ele falou pro menino: você que pegou minha moto, não foi? Aí ele falou: não. Ele falou: você vai falar. Foi lá no quarto, dentro da casa do menino, fechou a porta, pegou 2 fios, ligou na tomada e começou a dar choque no menino. O menino teve 2 paradas cardíacas e morreu. Morreu. E aí, você vê na internet, os caras morreram. Ah, que bom que morreu. Gente, como eu disse, eu não posso combater um crime com um criminoso maior ainda, que eu estou combatendo um furto com um homicida, né? Então, eu não posso entender que essa ação ela está correta, porque eu estou ali, 3 sujeitos segurando o menino, dando descarga no peito dele de energia, até o menino morrer. A mãe falou para mim: doutor, não é aos prantos. O que é isso? Eu sei que meu filho não era santo, mas matar um menino desse jeito, eu escutando ele gritando, pelo amor de Deus, eu não podia fazer nada, é muito difícil. É muito difícil a gente ouvir isso, né? O caso do Boldrini, do Bernardo, que pediu ajuda para o juiz. O juiz não entendeu que realmente ele estava em perigo e morreu. Então, gente, na verdade, nós temos hoje uma indústria de notícias muito voltadas para questões ligadas a criança, a abusos, enfim, né? Bom, primeira coisa é o seguinte, né? Quem é o objeto, então, do nosso estudo? Para nós, o objeto do nosso estudo está lá na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 90, artigo 2º, que diz: criança é o ser até 12 anos, né? Incompletos. Que completou 12 anos é adolescente e vai até os 18 incompletos, que a partir de então é um adulto. Somente para fins da Organização Internacional do Trabalho, quando nós vamos falar especificamente de trabalho infantil, a OIT entende que criança é aquele ser com menos de 16 anos. Então ali, só para fins de OIT, nós temos uma majoração desse termo criança, ok? E aí, como é que eu conto esse prazo, né? Então, só resumindo, como é que eu conto que a pessoa tem a partir de, por exemplo, o sujeito hoje cometeu um ato infracional, vai fazer 18 anos hoje. Eu olho na certidão de nascimento, ele nasceu 10h45 e ele comete um ato hoje. É crime ou é ato infracional? Eu uso, na verdade, a Lei 810 de 49, que fala o seguinte: eu não preciso esperar o dia seguinte ou o horário do nascimento. Meia-noite do dia que ele completa aniversário já é o dia em que ele completou a idade e, portanto, ele pode ser enquadrado consoante, por exemplo, o Código Penal. Se ele faz 18 anos hoje e ele nasceu às 23 horas, não importa. No primeiro minuto do dia de hoje, ele já tem, para fins legais, 18 anos. Tá? Muito bem. Eu vou pular aqui, porque senão a exposição vai ficar muito grande. Tá? O que eu só queria dizer é que, com o passar do tempo, com o advento da Constituição Cidadã de 88 e a erudição, ali a construção do artigo 227, que foi um marco divisor, o artigo 227 é para nós o princípio da chamada prioridade absoluta. Ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, ou seja, dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade. Não existe prioridade maior do que esta. Então, a Constituição Federal, no artigo 227, diz: a prioridade no Brasil, no direito brasileiro, é de cuidar de criança, adolescente e jovem. Por quê? Estamos preocupados com amanhã. Se nós tivermos hoje crianças que são bem educadas, bem criadas, o futuro do Brasil está garantido. Então, é melhor eu passar destinando uma atenção 18 anos na vida da formação, dos primeiros anos de formação de uma pessoa, do que, segundo a estatística do IBGE, ter que gastar, por exemplo, com 73, 74 anos. Porque se eu empenhar recursos e mobilizar ali, na verdade, estrutura
para que essa pessoa se forme bem, tenha sedimentação de valores morais, enfim, bem definidos, a possibilidade de ela dar retorno para o nosso próprio país é muito melhor, é muito maior. Então foi uma escolha sábia que o Brasil fez, de olha, vamos tentar, só para vocês terem uma ideia, 80% da nossa energia metabólica ela é consumida até os 2 anos de idade, na formação do nosso cérebro. 80% da nossa energia metabólica. Nós temos hoje, aqui em São Paulo, o maior estado da federação, mais de 46% de regiões que não têm saneamento básico. Uma agenda do século retrasado, uma agenda social do século retrasado que ainda não foi resolvida. Uma criança que tem uma doença grave até os 2 anos de idade, ela acaba comprometendo de forma efetiva toda a construção das suas neuroligações cerebrais. Porque nesses 2 primeiros anos são que formam as ligações mais importantes para o futuro. Então, quando saiu agora recentemente em 2016, o plano, né, de políticas para a proteção à primeira infância, é exatamente isso que nós estamos falando. Se eu não cuidar, tá, para acabar com o esgoto, se eu não acabar com uma série de problemas, não adianta ficar enxugando o gelo, depois é só ficar investindo no sistema de saúde, porque o sujeito já começou já doente, vai passar doente a vida toda, ali plugado, né, no sistema de saúde e a gente pagando. Então o que eu tenho que fazer? Uma estrutura adequada desde o começo para que essa pessoa tenha saúde e viva bem e produza para o país, traga bônus, né? Só que não é por meio de programas que fique dando peixe, mas programas que ensinem a pescar, programas que ajudem a pessoa a ter autonomia daqui para frente. Então eu estou te ajudando, mas daqui para frente você também vai produzir, não vai ficar mais uma pessoa pendurada. Então, a Política Nacional da Primeira Infância faz isso, sobretudo com os pais. Busca fazer isso. Ajudar e fazer com que os pais também tenham meios de depois de autossuficiência, não de dependência, né? Bom, então diz aqui. Gente, quem acorda o moço aí? Muito bem. Voltando, e eu não posso falar alto, que pena, viu? Mas vamos lá. Então diz aqui. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, adolescente e o jovem com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer. Artigo 6º. O artigo 6º, que são dos direitos sociais, eles estão aqui para nós salvaguardados no 227. Bom, vamos andando aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, uma legislação que está entre nós há 26 anos, já teve com 267 artigos, já sofreu 18 alterações, né? Aqui estão as principais legislações, mudou a adoção, mudou guarda, mudou uma série de coisas, né? Eu vou tratar com vocês especificamente na parte de defesa da criança. O ECA é dividido em uma parte geral e uma parte especial, e eu não preciso decorar o ECA, porque o ECA, gente, ele é uma legislação principiológica. Se eu entender os 14 princípios, eu entendi todos os artigos. Tá? E os princípios são muito repetitivos. É chovendo no molhado. Sempre falando o seguinte, que a família tem que cuidar da criança. Ela não pode ficar delegando para a escola, por exemplo. Uma coisa é educação formal e outra coisa é informal. Uma coisa é aprender matemática, geografia e história. Outra coisa é bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, sim senhor, com licença. Isso tem que vir de casa. E aí na escola, quando a professora reprime, chega a mãe e dá uma bronca na professora. Você não fale assim com meu filho, hein? Né? Então, realmente, nós temos hoje uma inversão de papéis. E dentro desse princípio nós falamos, então, da grande responsabilidade da família e da responsabilidade supletiva do Estado, que no último caso é ele que vai ter que bancar tudo. Só que a sociedade também ela é coligada. É uma repercussão do 227. Os 14 princípios estão intimamente ligados ao artigo 227 da Constituição Federal. Bom, entrando no tema da palestra, sem mais delongas, nós temos vários fatores que hoje colaboram para os comportamentos que nós vemos hoje na área infanto-juvenil. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma,
reflete a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade capitalista, consumista, né? E essa sociedade capitalista, consumista, ela valoriza muito o ter e não o ser. Então eu sou muito avaliado, isso acontece muito com nós profissionais do direito, né? Se você chega numa reunião de ônibus, o sujeito te olha de um jeito. Você com um carrão, você acabou de pegar emprestado o carro, você já é visto de outra forma. Se o teu sapato é bom, é uma coisa. Se o teu sapato tiver um detalhezinho ali esgarçado, né? A tua caneta, você saca uma Bic, é uma coisa. Você saca uma Montblanc, é outra, né? Enfim, doutor Ávila, quando ele chega com esse terno aqui, todo mundo assina um contrato com ele, né? Então, essa gravata aqui dele de seda, uma gravata italiana, não fala nem português, é uma gravata, enfim. Vou falar uma coisa. Isso aqui não é chinesa, não. Imagina. Nós somos muito analisados pelo rótulo. E a criança sabe disso. E nós somos bombardeados o tempo todo por essa indústria de consumo. Vejam vocês que são pais. Você pode ser um excelente pai, uma excelente mãe. Chega dia das crianças, você está sem dinheiro, você não compra um presente para o seu filho. Chega lá, por filho, papai. Filhinho, vem cá. Filho, é o seguinte, vou contar uma história para você. O papai, a Dilma saiu. E tá uma bagunça danada, porque tiraram para arrumar a economia, mas quem entrou também ainda não conseguiu arrumar a economia, não sei se vai arrumar, tá uma bagunça. E o fato é o seguinte, o papai perdeu o emprego. Não deu para comprar o presente. Você me perdoa, filho, mas eu vou comprar assim que eu puder. Ah, papai, é claro. Sai o menino na rua, o vizinho. Ah, skate que eu ganhei, mano, tal. Aí o outro, olha o videogame, vamos jogar videogame lá em casa. Aí o outro, olha só, meu, ganhei aqui esse jogo, não sei o que lá. Olha aqui, meu, eu ganhei um celular. O menino começa a olhar para um, pro outro e fala, meu pai é um lazarento, sem vergonha. Todo mundo dá um jeito e ele não deu. Então, você pode ser o melhor pai do mundo, mas o seu amor sempre tem prazo de validade. Né? O Natal, Dia das Crianças, porque você é observado pelo valor que você deu de presente. Não é? A gente vive nisso. E olha, isso é tão importante que, se vocês forem observar, as propagandas de televisão, elas abordam exatamente isso o tempo todo. Tá? O ter para ser. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, há 4 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos, sobre os principais valores da população adulta e da população jovem, né? Jovem, na verdade, era um adolescente na época. E aí perguntava o seguinte para eles, você gosta de viajar? Você gosta de ficar em casa? Então, por meio de um questionário lúdico, eu começava a avaliar o que ele tinha de prioridade, de valores guardados na sua vida. E eu começava a anotar, né? E dentro dessa escala de prioridades, chegou-se à seguinte conclusão. Em termos axiológicos de valoração, a população adulta coloca em primeiro lugar a alimentação. Já a população jovem, o adolescente, é mais importante do que o que eu vou comer e aonde eu vou dormir, ser aceito pelo outro. Chegar no lugar e ser cumprimentado, ser respeitado. Nós nascemos e aprendemos a nos conhecer de fora para dentro. Não tem manual de instrução. Como é que você sabe que você está dando certo? Se você tem amigos, se você é querido, se você é respeitado. Então, nós, na medida, é tentativa e erro, né? Quando você vai crescendo, você começa a perceber, não devia ter falado isso. E você vai vendo que está dando certo, as pessoas gostam de você, você vai se moldando. Se você vê que o seu cabelo é motivo de riso, vamos mexer no meu cabelo. Então, a gente o tempo todo vai se moldando. E como é que hoje eu sou muito inserido nos grupos? Por se comportar igual. Vejam propaganda de carro. Ele não fala que o carro é econômico, ele fala, compre esse carro que você vai ser desejado, que você vai ter status, que você vai ter poder. Beba cerveja, não vai falar, a cerveja fala, você vai ter amigos, você vai ter um momento de descontração com seus amigos. As propagandas nos dão uma lição sobre isso, porque elas o tempo todo vendem. Tenham para que vocês sejam. Tenha essa cerveja na tua mão, para que você seja feliz. Tenha esse carro para que você seja feliz. O tempo todo é isso. Essa massificação. Vejam, senhores, os adultos, depois da alimentação, a segunda coisa mais importante é a aceitação social. Não é à toa que vocês estão vendo, por exemplo, Fundação Casa. Por que hoje, Cabezon, tem menino de classe alta da Fundação Casa? Por que em Brasília o filho de um ministro botou fogo no cara na rua? Aqui em São Paulo o cara parou a rua para chutar uma prostituta.
O pai dele, grande empresário, renomado. Ele ensinou isso pro menino. Na rua, quando você estiver andando de carro, para, vai lá e chuta a mulher, que se ela é prostituta, vai, dane-se, vai lá, ela merece. Claro que não. Mas eu, para ser aceito no grupo, eu vou. Porque se eu não for, né? O outro vai fazer no meu lugar, ele que vai ficar no meu lugar e eu que vou ser depois o discriminado. Eu vou. Antigamente era para quebrar vidraça, né? Então a gente tava na rua, quando, no meu tempo, o molecada falava, vou sair para quebrar a janela. Eu me cagava de medo, eu falava, eu não, meu. Aí os caras sempre falavam, ei, você não vai. Eu nunca gostei dessa história de sair para quebrar a janela, né? Mesmo porque eu falei, eu não nasci para isso, nem fisicamente, que minhas perninhas, os caras tinham os pernão, né? Rapidamente corria, e eu lá, o cabeção, lá, não sei o que. Pronto, já era, imagina, né? Então, e aí você ficava, é o bundão, é não sei o quê. Isso existe até hoje, mas de uma forma muito mais acintuosa. Porque antigamente o meu apelido ficava na escola, ficava na rua. Hoje ele ganha o mundo. Eu publico numa rede social, eu sacaneio o sujeito, ele nunca mais se livra disso. É muito complicado, né? Então, graças a Deus que eu nasci numa época que não tinha celular, que não tinha foto, que não tinha filmagem, né? Que a gente pôde viver a nossa vida, nossa adolescência, com os nossos erros e acertos, sem estarem registrados. Só está aqui, ó. Porque você hoje pega o sujeito e começa a mostrar, você fez isso, e começa a condenar o cara. Nós não tivemos, graças a Deus, esse registro. Porque eu vinculo ele eternamente. Tanto é que hoje se debate muito o direito ao esquecimento. O direito de eu ter apagado os meus registros, porque eu não quero mais que as pessoas, em dados que não são de interesse público, fiquem olhando a minha vida privada. Eu quero sumir com aquilo na internet. Não quero que as pessoas fiquem sabendo do meu apelido, não quero que fiquem sabendo que eu nasci com uma orelha de abano, que eu tive um problema de lábio leporino. Eu não quero. Enfim. Então, é isso que a gente vive. Cultura do revide, uma outra questão. Nós, muitas vezes, ensinamos para o nosso filho, o filho fala, pai, o fulano me bateu na escola. Filho, se ele bater em você na escola, você vai chutar no meio da perna dele. Você está entendendo? Vai chutar assim, eu vou te explicar como é que é. Você vai chutar aqui com vontade, tá? Ele nunca mais vai fazer isso. Muitas vezes eu estou criando o problema. Porque em vez de eu ir falar com a coordenadora pedagógica, falar, não tenho o saco de falar para ela, ela vai falar com meu filho é viadinho. Então eu vou lá falar logo. Ele é que vai. Eu estou criando o agente de bullying na escola. Muitos dos casos que nos trazem aqui na comissão, e nós tivemos uma época que era terrível, era 40 denúncias por semana. Absurdo. A maioria das denúncias que vinham de bullying partia daquele que praticava o bullying. A mãe não via isso. Aí chegou um dia que a galera retalhou o moleque que não aguentava mais. Aí a mãe, não, eu vou à forra, eu vou à imprensa, eu vou não sei o quê. Aí ela descobriu que era o filho dela que fazia isso o tempo todo. E aquilo lá no dia foi o revide da galera, que não aguentava mais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que o filho é a vítima e o filho é o perpetrador. E aí quando você vai fazer um exame, que pai eu fui? O que eu falava para ele? Eu fui lá falar com a coordenadora pedagógica? Eu fui exigir satisfação? Nunca. Bom, como que se instala essa violência, né, no nosso meio? Aí, geralmente os psicólogos eles aplicam esse exame para nós, de ilusão de ótica. Uma ilusão de ótica é que eu olho num primeiro momento uma imagem que constrói um crânio. Mas quando eu olho no detalhe, eu vejo vários animais nessa imagem. Um mosaico, um elefante na testa, um canguru aqui no pescoço, junto com um urso, e assim por diante. Assim também é a violência para nós. Esse estado hostil que a gente vive. Eu olho a violência, o crânio, mas eu não vejo que ela é composta de várias pequenas partículas, pequenas imagens. Pequenos vai para lá, pequenos dá licença, pirralho, pequenos vai para merda, pequenos sai daqui, pequenos não, pequeno você não manda, cala tua boca. Começa a ter ali uma conexão para a formação da seguinte imagem na cabeça da criança: eu não valho nada. Eu lembro de um menino que nós atendemos aqui, o menino tinha a cabeça todo machucada. E a professora falou, doutor, ele vive enfiando a cabeça na parede na escola. O pai dele e a mãe dele falavam assim, o que você tem nessa cabeça? Você tem merda? E batiam direto na cabeça dele. Ele tinha raiva da cabeça dele. Ele enfiava a cabeça dele na parede
porque ele achava que o problema dele era a cabeça dele. Um menino com 5 anos de idade, cabeça cheia de ferida. Porque toda hora eu falava, você não tem nada na cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja, para o menino, todas aquelas... aí ia na escola, a zoeira dos outros, ele achava que ele não deu certo. Tanto é que hoje uma causa de suicídio muito grande é o bullying. A falta de aceitação social. Eu não consigo me relacionar com ninguém. Então, um índice grandioso entre adolescentes. Muito bem. Aqui falando só sobre o bullying, né? Que começa no trote, que deveria ser acolhimento, mas não é. E aqui uma coisa muito importante, a transposição da fase infanto-juvenil. Criança não quer ser criança, quer ser adolescente. Adolescente não quer ser adolescente, quer ser adulta. E aí, nós temos vários fatores sociais. Fatores sociais hoje, né, que... Olha essa escola aqui, que promoveu um concurso. E olha, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, senhores, eu não tenho nada contra funk, samba, reggae, foxtrot, valsa, nada. Eu tenho contra a exploração de crianças em qualquer segmento, de qualquer forma. Então, o que eu vou falar aqui, por favor, com a devida licença poética, liberdade de cátedra, eu só estou falando para ilustrar uma situação que nós estamos vivendo hoje, mas que sempre teve na época da lambada, teve das crianças, na época do samba também teve, a exploração, o apelo erótico da criança. Hoje nós estamos vivendo a época do funk, né? E uma exploração sexual lazarenta. Vocês vê o fluxo que acontece aqui em São Paulo. O que é o fluxo? O encontro de jovens que fazem um ajuste pela internet. Nós vamos estar em determinada travessa, tal dia e tal hora. Aí vai um monte de carro com sonzão, pancadão. Chega lá, a molecada leva uma madeirite, um pedaço de madeira com um buraco. Começa a festa, o menino baixa as calças, coloca o pênis no buraco. Ele transa com 6, 7 meninas à noite, sem saber quem foi. É a famosa prancha do fluxo. E os vídeos vão para o YouTube, cada fluxo gera 300, 400 vídeos. E você vai ver quem era, a menina de 12 anos, 11 anos, 13 anos, tudo chapada, bêbada, drogada, né? Então, hoje a gente vive essa situação. As crianças pendendo ali numa erotização violenta. Chama a menina no palco, a menina com 15 anos, vai lá, arranca a calcinha dela. Tem cenas aqui, o cara arrancou a calcinha da menina para ter ali uma provocação, né, de erotização, tal, da música. E é isso que a gente acaba vendo. Não obstante, a OAB tinha, há um tempo atrás, entrado com uma grande loja de departamento aqui em São Paulo, para parar de vender sutiã com enchimento para crianças com 4, 5 anos de idade. Voltaram a vender no Brasil. Para que eu vou vender um sutiã com enchimento para uma criança de 4 anos de idade, caramba? Deixa ela, vai ter que viver com sutiã o resto da vida. Deixa ela curtir aqueles momentos sem não, que ela tem que aprender, uma obra, ela não tem nem peito ainda, não tem seio formado. Então, para que essa busca desenfreada para vender a maquiagem para a criança, para vender... A criança ela já se interessa naturalmente, não precisa acelerar isso. Hoje existe uma aceleração que chega a transpor a fase. E aquela fase importante da criança, que é o brincar, o socializar, que são importantes, querendo ou não, para desenvolver sua criatividade, desenvolver suas atividades cognitivas, a sua articulação, elas são cerceadas, nós eliminamos etapas. Nós temos hoje adultos que não foram crianças, que não tiveram a oportunidade de brincar, de se desenvolver, cheio de grilos, cheio de traumas. Uma criança travada lá dentro presa dentro daquela pessoa, ela nunca pôde extravasar. Ela fala, não, eu nunca tive uma festa com bexiga. Né? Assim, cheio de trauma, puta, uma festa com bexiga. Eu tenho uma amiga que o sonho dela era ter uma festa com bexiga. Aí eu falei, mas que louco isso, né, meu? Uma festa com bexiga. Aí eu fiz uma festa cheia de bexiga, pra tudo quanto é canto lá pra ela, né? Todos os amigos. Vamos fazer bexiga, galera. O negócio é bexiga. Aí quando não foi bexiga, ela chorou que nem uma louca, porque ela falou que sempre trataram ela como se ela fosse já uma pessoa mais adulta. Então,
nem festa tinha, bexiga, não tinha nada de criança. E ela sentia falta disso. A gente sente falta mesmo, né? Não obstante, uma coisa muito curiosa. Vocês sabiam que hoje os maiores consumidores de Viagra são adolescentes? Os adolescentes são os maiores consumidores de Viagra que nós temos. Os meninos não andam sem Viagra, mas nem precisa, mas não importa. E o medo que eles têm de falhar? Ah, eu já garanto. O cara vai pra balada e já toma 2. Sem falar um amigo meu que contou uma história que, engraçadíssima. Ele trabalhou numa farmácia, não sei se alguém já ouviu aqui, peço desculpa, vou contar de novo. Ele... Ai, que pena esse microfone. Ah, claro. Alô, ó, tá vendo? Isso é uma discriminação. E esse microfone está funcionando, Agostinho. Eu vou aqui que eu consigo tomar o café. Não, isso aqui, não, fica tranquilo, meu caro. Ô, meu irmão, desculpa. Tá tudo bem aqui. O camarada trabalha na farmácia. Aí chegou um sujeito e lá, jovem, falou: eu queria a pílula do dia seguinte. Aí ele falou assim: não, obrigado, não é bom que se fica, eu não consigo soprar, mas soprando com a boca. Gente, é um show de horror, vocês não tem noção. Não fique olhando seu babá também. Agora, se não ficar olhando, só porque eu falei. Mas eu vou sabotar. Então. Muito bem. O cara chegou e falou: eu queria a pílula do dia seguinte. Aí o sujeito falou da farmácia: ok, tá aqui. Aí ele falou: você tem um copo d'água? Eu tenho. Aí o cara começou a abrir o copo. Ele falou: isso é pra mulher. Isso é pra mulher, não é pra você não. Pra mulher? Eu fiz a minha parte. Já tomou. Então é exatamente isso que a gente vê, né? O menino vai lá, compra Viagra que nem louco. Que nem louco, gente. Medo de falhar. Ah, não, porque... Não é que ele assiste um vídeo na internet que o cara demora lá 3 horas para poder chegar ao clímax. Ele fala que tem que ser igual, que é um absurdo, né? Sem falar de pai que coloca o menino na sala, como já tive várias denúncias aqui. O pai chega e fala assim: senta aqui que você vai aprender o que é sexo hoje. Põe aquele filme Garganta Profunda, parte 4, penetração total. Aí, o moleque sai desesperado. Eu tô com um caso no escritório de um voo maluco, né? Enfim. Gente, eu queria anunciar aqui a presença de um querido amigo meu, professor José Augusto Altran. Peço uma salva de palmas. Professor, vem pra cá. Vem aqui, Altran. Altran, vem que tá aplaudindo que não posso segurar muito tempo as palmas. Vem logo. Hã? Muito bem, muito obrigado. Gente, é uma alegria estar recebendo essa pessoa, um amigo queridíssimo que está aqui entre nós, professor, cientista político, filósofo, sociólogo. Só tem um problema, é santista, mas é uma pessoa gente boa. Claro. Pô, obrigado, viu? Então, são coisas que hoje nós observamos, né? Por exemplo, a tatuagem é proibida para menores de idade, em vários estados, a legislação é estadual, né? Então São Paulo, por exemplo, tem legislação contra a tatuagem. Só que a molecada, gente, não quer nem saber. Por quê que a tatuagem? Porque falam o seguinte: olha, é uma marca que vai ficar. Então, melhor que você tenha uma certa idade para decidir sobre essa marca. Aí o sujeito vê o MC Guimê na televisão com um diamante na garganta. Ah, mano, esse diamante é o bicho. Aí quando vê com um beijo aqui, escrito te amo. Né? Era a mesma coisa eu ia com aliança, eu não arrumava ninguém, né? Não conseguia namorar com ninguém. Aí falaram assim: mulher adora aliança, Ricardo. Ah, é? Aí eu falei: mãe, arruma uma aliança pra mim. Aí eu comecei a ir pra escola com uma aliança. Não deu certo. Então o sujeito chega lá e fala: meu, coloca uma tatuagem no pescoço, escreve o nome aqui, Fernanda Forever. Que aí vão falar assim: puta, o cara tem mulher, então ele vai se dar bem. Acredita, tem gente que tatua nome e não sabe que tatuou o nome. Não sabe por quê. E faz a tatuagem. Lembra, teve a moda do tribal. A galera colocava um puta tribal no umbigo, gigantesco, lembra? Super tribal, parecia uma samambaia. Aí depois falaram: pô, tribal queima o filme, cara. O tribal não. Agora é fada.
Puta, é fada. Não, agora é borboleta. E é borboleta no pé. Puta. Agora é coração no pescoço. Não, agora é estrela aqui em cima, ó, uma em cada ombro. Vamos por... Não, agora é estrela nas costas. Agora o Zé fala, não cabe mais. Não cabe mais. Enfim. E a molecada, gente, pira. Ah, não, agora o negócio é piercing. O negócio é pôr alargador na orelha. Né? E assim, por isso que existem restrições para a gente decidir depois de uma certa idade, porque nós, até diante dessas pesquisas que mostram a nossa suscetibilidade a adotarmos alguns comportamentos para ser aceitos, nós acabamos nos submetendo a isso. Porque eu quero também fazer parte de uma galera. Eu quero que gostem de mim, né? E eu acabo achando aquilo normal. Então é por isso que existem restrições que os pais teriam que olhar. Mas tem pais que não contentes com a restrição, né? Eles, na verdade, levam um filho com 3 anos para colocar piercing no umbigo, uma criança recém-nascida para fazer o tatuado o nome da mãe no braço, e o filho da mãe do tatuador vai lá e me faz o negócio. Pai, por exemplo, que fica colocando na cabeça do filho que o filho, criança, tem que ter abdômen trincado, como aquele professor de educação física aqui em São Paulo, que levava a filha dele para academia e falava que ela tinha que ter... Gente, que abdômen trincado? Tem que trincar a tua cabeça. Para com isso. Para com isso. E aí eu vou entrar com vocês numa polêmica muito maior, que eu peço Vênia para passar um trecho apenas aqui de um vídeo dos famosos funkeiros mirins. Do samba com pipoca, o funk com polêmica. O Ministério Público acaba de incluir outro cantor, esse de 6 anos, na investigação sobre os chamados funkeiros mirins. O pequeno funkeiro mal começou a ler e a escrever, mas já canta músicas, olha, que deixa muita gente corada, viu? Veja na grande reportagem. Cara de mal. Pose de durão. Músicas de gente grande. Só que este menino tem apenas 6 anos. Idade para brincar ou para cantar funk? E os pais do MC Mirim? Você acha que seu filho está entendendo o que ele está cantando? Vilãozinho, o MC polêmico. A vida de Rian mudou bastante em pouco tempo. O garoto passou a ser mais conhecido como MC Vilãozinho. Tudo por causa deste vídeo, que já tem mais de 4 milhões de visualizações. Para não expor o garoto, resolvemos não mostrar o vídeo todo, porque a música é carregada com letras de forte apelo sexual. MC Vilãozinho ou Rian? Você prefere que te chame de MC ou de Rian? Vilãozinho. Vilãozinho. Perceba que as bailarinas também são crianças, como MC Vilãozinho. Dá tapa na bunda dela. A cantoria é só em casa. Segundo os pais, o garoto nunca fez shows. Nunca ganhou dinheiro com a música. Tem que ver isso aí com a justiça certinho, o que pode e o que não pode. Já estamos conversando com a advogada, já vamos ver o que vai dar nisso aí, né? E pro Vilãozinho! Seja funk, seja moda, seja qualquer outro tipo de música, não pode resultar em prejuízo à formação moral, social do adolescente. Então, uma música ou uma manifestação que tenha uma apologia ao crime ou uma conotação sexual resulta em prejuízo. MC Vilãozinho foi incluído há pouco tempo numa investigação do Ministério Público sobre as crianças que cantam e dançam funk. O motivo? O forte conteúdo erótico e de apelo sexual das músicas. Na lista também aparecem o irreverente MC Brinquedo, de 13 anos,
Nem para criança, nem para adolescente. Eu acho que não é decente para ninguém. MC Pikachu, de 15 anos, tem letras agressivas. Eu sou uma criancinha. É uma criancinha? Vai na rua com o Papai Noel. Eu já comecei a perceber que você... MC Melody, de 8 anos, também foi incluída na lista. Eu vou dançar. Com MC Pedrinho, de 13 anos, o Ministério Público foi mais longe. Proibiu o garoto de fazer shows por considerar as letras do MC de alto teor de erotismo, pornografia e palavras de baixo calão. Depois da notícia, segundo o empresário, Pedrinho entrou em depressão. Não quer ir para a escola e nem sair do quarto. E você acha que as pessoas acessaram o seu vídeo porque gostaram da sua música, porque você canta bem ou porque você é muito bonito? Porque eu sou muito bonito. MC Vilãozinho é só uma criança. A espontaneidade do garoto, que tem a língua afiada ao cantar e faz cara de mal, se revela durante trechos da entrevista. Mas você brinca também, né? Tem quantos anos mesmo? 6 anos só? Mas parece que tem mais. Mas como ele aprendeu a cantar? De onde vem a inspiração e a desenvoltura? A resposta está nos fundos de casa. A companhia diária desses dois MCs que são empresariados pelo pai de MC Vilãozinho. É o mais novo praticamente, mano. Explosão, explodiu tudo, a quebrada tudo, é tudo. Só dá Vilãozinho agora, mano. Os dois foram a inspiração. Já a música, feita especialmente para o MC mais novo do Brasil, foi composta por este DJ. Escrevi na hora. Na hora? É, coisa de, o quê? 1h30 por aí. Ele não foi lá, pediu pro pai dele. O pai dele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, pode deixar o menino cantar. Eu, tá bom, né? O pai não vê problema na letra da música. Você acha que seu filho tá entendendo o que ele tá cantando? Com certeza. Você acha que ele entende? Acho que entende. Mesmo sendo ali algumas palavras, expressões mais de apelo sexual, você acha que entende? Porque ele me perguntou porque 2 homens estavam se beijando na televisão. Isso é pior do que 2 palavras, dar tapa na bunda dela. Você acha que o que confunde mais a cabeça dele? Ver 2 homens se beijando ou 2 mulheres, ou escutar uma palavra, dar tapa na bunda dela? Na minha visão, isso é um crime fazer com uma criança. Não se pode fazer. A criança não sabe o que está fazendo. Ela está sendo exposta para o mundo, porque vai para a internet, vai para o mundo. Os pais de MC Vilãozinho afirmam que nada foi planejado. O vídeo, gravado no quintal de casa, foi um presente de aniversário de 6 anos dele. Na hora eu tive uma reação muito assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porque não foi a intenção da gente, né? Assim, eu vou apoiar o meu filho, né? Se é isso que ele gosta de fazer, eu vou apoiar ele, né? A mãe apoia, mas as críticas ao trabalho prematuro do menino de apenas 6 anos só crescem. Nesta página, numa rede social, dezenas de comentários revoltados. Esta escreveu, credo, 6 anos falando essas coisas. Este rapaz lamenta o fim do mundo e ver os seus pais te apoiando nisso. Wellington diz que é vítima de preconceito por ser da periferia. Tem novela de criança aí, também não vou citar o nome também. Criancinha de 12 anos falando de namorado. Se for pra ser radical, vamos ser radical em tudo. Concorda comigo? Ou só porque o pessoal é de uma classe média alta e a gente é da periferia, é lei diferente pra eles. Já o mais novo MC do Brasil não precisa ir muito longe, não. Sob a supervisão dos pais, tem bem perto o local perfeito para ensaiar.
Ele grava e ensaia as músicas num estúdio improvisado nos fundos da casa em que ele mora com a família. Aqui eles montaram uma estrutura como se fosse um estúdio de gravação mesmo. Tem as caixinhas de som, um computador, onde eles fazem as edições das músicas. Aqui tem um pequeno estúdio, microfone, tudo pronto para ele aqui, como se realmente fosse um estúdio de verdade. Tá pronto para cantar? Pô, senta, 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 quica, quica. Às vezes, o microfone é colocado para os MCs adultos. E Vilãozinho tem de subir na cadeira. Senta, vai, quica, pula, senta, cabe, peca, dá, tá. Não, tá errado. Se ele erra o ritmo e às vezes a letra, imagine na hora de escrever. Você já deu autógrafo? Não? Nunca. Nunca deu autógrafo? Você sabe escrever? MC Vilãozinho foi alfabetizado há pouco tempo. Só que poucas semanas antes do aniversário e da gravação do vídeo polêmico, os pais decidiram tirá-lo da escola. A mãe alega que foi por falta de segurança. Agora, todo o ensino é feito em casa, pela mãe, que é caixa de supermercado no bairro. Fazendo. Wellington é frentista. A renda mensal da família gira em torno de R$ 1.900. Há 2 anos, o pai virou empresário de funkeiros e tenta faturar mais. Dê sentido a ela, idade contemporânea, o MC é o grande poeta, viva a vida, com amor compartilhado. Fãs ou não do trabalho de MC Vilãozinho só esperam que o preço para o garoto ficar sob os holofotes não seja alto demais. Nem todos os MCs mirins têm letras de duplo sentido, como você vai ver agora. Do Convente, o MC Ostentação. MC do Convente, ou Paulo Eduardo, tem somente 15 anos, mas gosta de dizer... Bom, vou parar aqui. O que eu queria só dizer para vocês é o seguinte. Nós estamos vivendo um momento difícil aqui em São Paulo, particularmente, porque várias crianças estão sendo aliciadas para serem o que nós chamamos de funkeiros mirins. Atrás desses funkeiros mirins tem um determinado produtor que o Ministério Público já chegou à conclusão que ele é ligado a uma determinada facção aqui de São Paulo. Então começamos inicialmente com palavras de baixo calão, falando ali da banalização do sexo, da redução da imagem da mulher, a mera satisfação das nossas lascívias, nossos desejos sexuais, para num segundo momento nós começarmos a falar do poder bélico da facção, enaltecimento do seu prestígio, né, e a decadência do Estado. E vários casos aqui nós tivemos no interior de São Paulo, como nós tivemos em Santa Bárbara do Oeste, não faz muito tempo, acho que foi um mês, nós tivemos um desses funkeiros que começou desse mesmo jeito, sendo morto pela polícia, uma milícia, na verdade. Porque começa a falar coisas ali que os policiais ficam revoltados, né? Nesse momento, o pai e a mãe, que enquanto o filho falava, porque está mostrando aqui, senta, bate na bunda, isso aqui é uma palavra só. O que ele fala é, chupa o meu, pega na minha, faz aquilo, vem aqui, dá não sei o que para mim, eu vou fazer não sei o que com você. Então, sinceramente, pode ser que eu esteja muito enganado, mas eu não vejo que isso é uma letra para criança, entendeu? Para colocar uma criança, e a responsabilidade é colocar dinheiro dentro de casa. Eu já tenho sérias restrições com criança trabalhando na televisão, porque a ligação entre fama e ostracismo ela é muito prejudicial para a criança. Vi de caso, por exemplo, da Simone, Macaulay Culkin, a questão do Rafael Ilha, e todas pessoas que começaram na tenridade, Buiú aparecer na praça, é nossa, ai que bonitinho o Buiú cresceu. Mas o que esse moleque está fazendo aí, fazendo papel de criança, esse moleque? Ela vai trabalhar, não sei o quê. A Maísa, num primeiro momento, que graça, daqui a pouco Maísa cala a boca, eu não sei o quê. Para nós adultos é muito difícil lidar com isso. Veja,
esses ex-BBBs aí, o que eles passam, né? Ficam deslumbrados com sucesso e querem se manter o tempo todo na mídia. Imagina na cabeça da criança, que é esse momento que pega, sobretudo, a aceitação social. Você num momento ser amado e no outro momento você ser odiado, ninguém quer ficar perto de você. Então, essa exploração pelos pais, que começa num primeiro momento, tá? Em famílias completamente desestruturadas, gente paupérrima, e começa a ver um vídeo com 4 milhões, 5 milhões, não ganha nada, o que não ganha? O YouTube paga por views. Nós recebemos por views, ou seja, por visitação, né? Enfim, é um absurdo. Tem direito autoral de música, etc e tal. Então recebe, sim, recebe muito. E esse dinheiro fica com os produtores, né? No caso desse pai, eu tive um baita de um pega num programa do Ratinho, com o pai da MC Melody. Nós pedimos a destituição do poder familiar dele. Ali, gravou um vídeo, estão querendo tirar minha filha de mim. Claro! Você não é um pai, você é um explorador, você é um abusador. A menina, a repórter, foi conversar com ela falou, vai demorar muito, porque eu queria brincar. Olha, ficar fazendo quadradinho de 4, quadradinho de 8, tirando foto, mostrando mala de dinheiro na internet. O meu acabou de ser ridículo, rapaz. Vai dar educação para sua filha? É, porque eu podia estar matando. Aí começa aquelas histórias ridículas, é porque eu sou pobre. É porque eu sou não sei o quê. Cala a tua boca. Então a gente começa já... Escuta, vamos conversar seriamente ou não? Você é pai ou é o quê? A vontade que dá, gente, sabe? É muitas vezes de rasgar a conversa. Porque não dá para acreditar o camarada levando a filha pro buraco. Aí, não, ela não vai cantar mais música de funk. Ela vai cantar música gospel. Pelo amor de Deus. Sei isso que ela quer fazer. Ela quer brincar, ela quer ser criança. Ela tem 7 anos. Para de colocar na cabeça dela esse glamour que ela não tem. Você está colocando ela num caminho que não vai ter volta. Então, o problema é esse. E aí a criança, por exemplo, nesta situação específica, começa a ficar ali, por exemplo, em conflito com a lei. Por quê? Porque começa a se embrenhar por um caminho que não é adequado para a sua faixa etária, se afasta da escola, começa a ter uma sensualização, uma sexualização precoce. Olha esses bondes da Poderosa aqui. As meninas ali começaram tudo a fazer funk, rebolar. Os caras foram lá, gente, fizeram miséria. Tudo grávida sem o pai. É isso. E essa gravidez é uma primeira, que a estatística fala de outras que virão. Será que é isso? Isso que é o que a sociedade quer? Né? Que as pessoas façam? Que é bom para uma pessoa? Que seja adequado porque é adequado para um ser humano? Será que é isso realmente que a gente tem que escolher para a nossa vida? Então, esse tipo de coisa... Você fala, outro dia eu falei fui no fórum Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil. E eu vi que eles estavam com uma imagem um pouco deturpada do trabalho infantil. E eu comecei a falar para eles das várias formas de trabalho infantil. Aí um sujeito, quando eu falei dos funkeiros mirins, que nós precisávamos ter efetivamente uma fiscalização maior, um lá falou, para mim você é um preconceituoso, porque isso é uma expressão cultural. Nossa, eu fiquei muito bravo. Porque uma coisa é você ter um concurso de funk, de rock e tal, e enaltecer a criançada, o desenvolvimento de um talento musical, de uma habilidade. Você colocar uma criança para ser musicista, fazer uma arte marcial, fazer um esporte, né? Uma arte marcial ainda que seja conceituada, porque hoje também tem as pancadas. Vocês vão ver daqui a pouco, não vai dar tempo de eu falar tudo, eu já estou caminhando para o final, mas as crianças vê o pessoal se rachando no MMA, aí ela luta na escola, briga, cria uma louca, a mãe fala, não, ele quer ser lutador. Então ela não coíbe, ele quer ser lutador. E colocam vídeos no YouTube do pessoal, dos moleques brigando até desmaiar. Brigando até desmaiar. Tem moleque que briga, tem convulsão, tudo na internet, no YouTube. Então, o que é isso? Eu tenho que proteger a criança dela mesma. E quando a gente entra, é muito difícil. Porque você chega para esse menino agora e fala, você não vai, fala para MC Melody, você não vai mais poder cantar. Olha, querida, olha, eu tô aqui, na verdade, para poder te ajudar. Ajudar o quê? Ela era popular, ela estava ganhando dinheiro, a mãe conseguiu comprar um iPhone, entendeu? Então conseguindo... Você é um lazarento que apareceu na vida da família.
eles não veem isso e acaba saindo da criança, furtando dela o que é mais precioso, a inocência. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Como é que faz? Então, você que acaba atuando nesse segmento é visto com maus olhos. Pô, me deixa aqui, cara, vai atrás de bandido. Tô fazendo meu trabalho. Pô, cara, mas o que você tá fazendo não tá certo. Olha o que você tá fazendo. E daí? Todo lugar tem coisa errada, igual ele falou. Tem beijo, teu filho tá falando, bota a boca aqui no meu, pega na minha, faz não sei o quê. Isso é bom para uma criança de 6 anos. Mas o pai, eu fico... Gente, dá vontade de esquecer toda a faculdade que a gente fez, sabe? E começar a falar um monte para uma pessoa dessa. Mas você vai falar o quê? Vai perder a tua razão também? Então, aí você fica naquela. Vou pedir a destituição no poder familiar. Será que não é pior? Nós temos hoje 60 mil crianças que estão hoje em abrigo e não tem a menor possibilidade. Porque assim, e o malefício que isso vai fazer? Você vai procurar na família extensa alguém que possa ficar com ela. Ninguém quer assumir o rojão. Porque nessa hora o mal já está feito, a criança já está mal acostumada. E criança, gente, por mais que seja um ser em desenvolvimento, criança manipula a gente. Se ela percebe o nosso ponto fraco, ela manipula. Então, ela sabe, e aí ela começa a perceber que mudaram as coisas. Ela não tem tanto espaço, não é tão valorizada. E aí eu vou querer reduzir, para ela é uma capa de minúscula. Como assim? Tinha acesso a tanta coisa, agora não tenho acesso a mais nada. Gravava clipe com foto, com moto, com menina rebolando e não sei o quê, e agora não mais. Né? Sem falar de pai que começa com a criança, colocando a chupeta dela na caipirinha, dando para ela uma madeirinha com um pouquinho de cerveja. Já coloquei água, para ele se acostumando. Pelo amor de Deus. Aí depois o filho começa a desandar e fala assim, eu não sei por que ele fez isso. Poxa, nós não educamos você para fazer isso. Né? Então, gente, a bem na verdade, né, são questões muito difíceis, tá? Que sejam para todos nós desafio. Aqui só questões de bullying, né? Falando aqui, já caminhando para o final, para eu poder já começar a caminhar para a conclusão, que até agora só foi a apresentação dos cenários, né? Então, dentro desses conflitos com a lei, nós temos os conflitos com a lei, em que nós encontramos, por exemplo, crianças por uma falta de orientação dos pais, ou até uma orientação dos pais equivocada, ou mesmo o enveredamento por caminhos que os pais não queriam de jeito nenhum. Como às vezes o filho se torna agressivo e o pai não sabia. Pratica bullying, apronta na escola. Essa menina foi um dos primeiros casos que nós cuidamos aqui em 2008, da Graziella. Ela tinha 14 anos, foi para a escola, e ela era muito bonita lá na escola, tal. Ela fez tirou fotos na época, queria ser modelo, aquela coisa de menina, sonhando, né? Tinha uma outra menina que tinha raiva dela, porque o menino olhava para ela e não olhava para a Graziella e não olhava para ela. Ela levou gasolina na escola, jogou na menina e atirou fogo. A colega foi separar, ela enfiou um compasso no pescoço da outra. Então, para vocês verem que pé está, né? Aqui, só... Uma estudante foi espancada na porta da escola até desmaiar. A violência foi registrada na saída do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. As imagens que você vai ver agora foram enviadas pelo telespectador Léo Lima. No meio de um grupo de estudantes, uma menina puxa o cabelo da outra. Começa a briga e as duas caem no chão. Com tantos socos, a garota de 14 anos desmaia. Enquanto alguns amigos tentam socorrer, outros se divertem com a cena. Tá filmando isso aqui? A vítima foi levada para o hospital e não voltou mais à escola. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que a direção da Escola Estadual Pimentas vai conversar com as alunas para evitar que este comportamento se repita. A Secretaria informou ainda que distribuiu uma cartilha sobre o bullying em todas as escolas da rede. Este nome estrangeiro significa atitudes de intimidação e violência sem motivo. Exatamente o que aconteceu em Guarulhos. Bom, então, só falando aqui de bullying. Bullying hoje é uma situação muito comum, né, nas escolas. Criou-se, no final do ano passado, um programa de proteção ao bullying, que acabou estendendo a responsabilidade também para academias, agremiações, fora da escola também. Então nós tínhamos a escola, hoje temos a escola e as academias, né? O cyberbullying hoje também ele é muito presente, muito pior.
difícil de se controlar, né? E aqui já caminhando então pro final, que eu preparei tanta coisa, mas não dá tempo, né? Deixa eu passar para vocês aqui. O que eu queria dizer no final é o seguinte: nós temos assistido episódios recentes por um menino de 10 anos que furtou um carro dentro de uma garagem, num prédio, e foi assassinado pela polícia. Aí depois, não, ele estava armado, não estava armado, não, ele estava armado e atirando, não, ele não estava armado, aí o menino, até recebi no celular aqui um vídeo que a polícia fez e obrigou o outro menino a falar, né? A repórter da Globo aqui me mandou. Qual que é o seu nome? Meu nome é Júnior. Júnior? É. Júnior, você tava com qual que é o nome do seu colega? Ítalo. Você tava com o Ítalo. O que vocês foram fazer? Aí ele me chamou pra roubar um prédio. Aí eu fui, e ele tava com uma arma, aí ele falou pra mim, vou matar os moradores pra dormir no prédio. Mas ele falou que ia roubar algum carro, alguma coisa? Falou, e ele viu o vidro do carro aberto, aí e ele pegou e dirigiu. Aí o porteiro abriu a porta pra ele. Aí ele atirou nos polícias, ele deu 3 tiros. E você ficou com medo na hora que ele deu tiro no polícia? Eu fiquei, aí os polícias eu fiquei falando, para, ele falou tudo no fuga. E ele já tinha chamado você pra roubar outras vezes? Já. Aí eu não fui. Aí ele me chamou pra ir roubar o prédio. Aí ele até roubou a varinha da mulher. Aí pegou. Varinha? É. Que varinha que é essa? Ah, um enfeite. É, um enfeite. Você conhece ele de onde? Eu conheço ele não, ele vivia roubando aí esses lugares. Carro, moto e celular. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só ele estava armado ou você estava também? Só ele tava dando tiro e eu tava com medo. E aonde ele conseguiu a arma, você lembra? Ele disse que roubou. A arma? É. Começando a chorar lá no carro. Encontraram vocês e tal, aí ele deu tiro pra cima dos policiais, os policiais acham que ele se machucou lá, aí os policiais te salvaram depois? Foi, ainda eu falei, eu fiquei começando a chorar lá no carro. É? Foi. Mas e agora, todo mundo te tratou bem depois, né? Foi. Agora você tá protegido? Eu tô. Então tá bom então, você nunca mais vai sair pra roubar com nenhum amigo seu, né? Não. Então, isso aqui foi um vídeo que foi feito pelos policiais na hora, né? Tentando livrar a barra. E tem um determinado momento que eu não achei aqui, eles ficam assim, escuta, a polícia agiu certo, né? Agiu, me salvou, a polícia te salvou, você tá protegido, tô protegido, né? E ficou fazendo várias perguntas. E esse menino foi levado 6, 7 vezes para colher o mesmo depoimento. Nem adulto fazem isso com a gente. Adulto, a gente tem, para dar um depoimento, tem que estar na presença de um advogado, conversando com o advogado e vai lá falar. E o menino várias vezes tinha falado, já que não tinha visto o outro com arma, enfim, cada hora começou a ficar muito contraditória a coisa, né? E o certo seria fazer o quê? A coleta de um depoimento de criança, você tem que tomar alguns cuidados, porque a criança, ela tem uma percepção diferente. Então, até no fórum, quando nós vamos utilizar o depoimento de criança, muitas vezes eu faço um psicodiagnóstico antes, tá? Então eu vou tentar tirar aquela história, a verdade, por meio de jogos lúdicos, de me desenha aqui o teu pai, me desenha o teu amigo, e aí eu vou procurando interpretar, até para que eu não fique, de repente, coletando uma falsa memória, porque falaram tanto para ela e ela acabou vendo o que ela não viu, achando que viu o que não viu, né? Nesse caso aqui especificamente, as autoridades ficaram, não tenho que fazer nada porque é criança. Assim como teve um outro episódio que o Guarda Civil Metropolitano aqui deu um tiro e tinha uma criança de 10 anos no banco traseiro e morreu também.
O que eu queria só dizer é o seguinte, né? Lógico que tem coisa para se fazer. Nós tínhamos um menino em Diadema que furtou 14 vezes carro. Ele dava uma volta no quarteirão e parava o carro. Ele queria dar uma volta no quarteirão, só. Chico Buarque fazia a mesma coisa. Só chamado furto de uso no direito militar. No direito penal comum nosso não tem esse tipo penal. Então é uma conduta atípica, não é penalizada. Então você pega o quê? O crime de dano, às vezes se for só a fechadura e tal. O menino só pegava cadete, dava uma volta no quarteirão e parava o carro. Esse menino, eu já falei várias vezes lá em Diadema que ou começamos a acompanhar esse menino, a família dele, fazer uma investigação decente, ou ele vai com certeza ser aliciado para a bandidagem. Porque ele já está fazendo algo que não deveria fazer. O pai dele tinha um cadete. Olha a história. Aí você começa a descobrir. O pai dele tinha um cadete, ele só ensinou ele a dirigir e pedia para ele, aos 8, 9 anos, para levar a mãe dele no mercado dirigindo. 8, 9 anos dirigindo um carro. Ele aprendeu a fazer ligação direta, começou então a fazer ali vários arrombamentos, dava a volta no quarteirão, entregava o carro, não te retirava absolutamente nada, até que aos 12 anos, já adolescente, pegou o carro de um major da polícia. O major chegou, viu que era ele, né? Eles sabiam, todo mundo sabe a situação lá. Não fez nada, mas levou ele para a delegacia e aí começou a discussão, prendo ou não prendo. O que eu entendo, pessoal, é o seguinte, independente do prender ou não, tá? Porque hoje a gente vive um momento diferente no país, do direito penal mínimo. Nós temos, se vocês entrarem no site do CNJ, 368 mil mandados de prisão que não são cumpridos porque não tem onde pôr gente. Não tem onde pôr, né? E aí, algumas bandeiras falando que cada vez a gente tem que aumentar mais o sistema repressivo, e não aumenta a prevenção, mas só o fato consumado. O que eu vejo é o seguinte, nós temos que começar a refletir sobre certas bandeiras, certas propugnações que se fazem, buscas, porque eu posso estar, na verdade, alimentando um problema e não resolvendo. Então o delegado falava lá em Diadema, mas não posso fazer nada, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eu tenho que ir atrás de como o menino adquiriu essa expertise. Você verificar quem que está incentivando, quem que está apoiando. Eu tenho que verificar, por exemplo, com o Conselho Tutelar, que medida de acompanhamento psicológico foi determinada. Esse menino está fazendo acompanhamento psicológico a partir de então. Por que não coloca essa hiperatividade dele, essa vontade de andar de carro, de abrir carro? Coloca ele num curso do Senai, do SESI, do Senac, sei lá. Vai aprender a fazer engenharia. Imagina esse menino trabalhando num chaveiro, ele abre um carro em minutos. Eu vou esperar o crime organizado aproveitar isso para ele começar a fazer roubo de carga, de caminhão? Ele abre qualquer carro, faz ligação direta? Usa isso para ele, para a vida dele. Bom, você tem uma expertise boa, você já sabe dirigir, tal, nós vamos aproveitar essa sua habilidade para o bem. Não, eu espero ele ser cooptado. Eu espero ele ser arregimentado pelo crime organizado. Isso é um absurdo. Esse menino que foi lá assaltar, como é que essa arma chegou para ele? Ele pegou o carro, quem ia ser o receptador do carro? Gente, e mais, a maioria da delinquência infantil está ligada à droga. Você vai ver esse menino que tinha pego 3 pedras de crack. Esse menino já tinha cheirado cocaína. Cocaína é difícil, que é cara. É crack. Crack, é isso que a gente usa mais. Né? Então, o cola, solvente. Como é que ele fez isso? Então, o ECA, ele prevê até os 12 anos medidas de proteção que eu posso colocar até no abrigamento. Chamar os pais à responsabilidade, obrigar os pais. O ECA permite que eu obrigue os pais também a se tratar. É uma coisa que passa da pessoa, do infrator, e vai para o pai, para a mãe. Ninguém aplica, não se aplica. Não se aplica, ninguém pede. O que a gente fica? Esperando ele entrar na fase de imputabilidade para prender. Tem política preventiva? Não. Como é que funciona a delegacia de polícia, Ministério Público, Conselho Tutelar, Justiça? Cada um age da sua maneira. Não tem uma legislação que integra. Por exemplo, para eu poder saber que, para o caso do menino de Diadema, foi feito isso. Eu não tenho essa... Estão tudo solto. Não existe uma amarração disso. E isso porque o artigo 227 fala
que é a prioridade absoluta do nosso país. Então, nós vivemos um milagre no Brasil de termos um percentual tão pequeno de crianças na delinquência. Isso a qualquer momento pode explodir, ter um boom. Por quê? Porque não se cuida disso. A qualquer momento, isso é um carro desgovernado que vem aí em alta velocidade. E essa situação que a gente vê, o pessoal falando, não, mas tem que ter legislação para prender um menino de 10 anos. Para prender um menino de... Então prende no ventre logo, não deixa sair da barriga da mãe. Porque, na verdade, eu tenho que começar a ir na causa. Quem é a mãe, é o pai? Ou esse pai que fica ali, já está lá promovendo funkeiros e está colocando na cabeça do menino. Esse menino, amanhã ou depois, passa essa fase do funk. O que ele vai ser? Frustrado. Ele vai ter que achar para ele um nicho de mercado. Ele não tem que se pensar nisso agora, gente. Ele tem que pensar só em se desenvolver. O resto vai vir com o tempo. Mas não, o pai quer faturar em cima dele. Então, o que eu falo hoje para vocês aqui, minha mensagem inicial assim, era de apresentar um panorama, tá? De mostrar que esse panorama é muito complexo, ele reúne vários elementos, não existe solução simples para problemas complexos, mas que passa, sem dúvida alguma, pela união de esforços, seja nosso, sociedade civil, sobretudo seja pelo Estado, colocando políticas preventivas. Não existe, eu sou conselheiro da Fundação Casa, e eu toda vez que a gente vai briga, porque não existe política preventiva a ato infracional. Em São Paulo ou no Brasil, nós só trabalhamos com fato consumado. A escola não ensina, empurra. Né? O sujeito não sabe fazer o ó com o copo. Ele sai da escola e vai para uma faculdade que não tem vestibular. Ele acha que ele está capacitado. Não adianta, vai ser um sujeito que não tem curso técnico, não tem profissionalização, não tem nada. Então, nós, hoje, se é verdadeiro o adágio de que as crianças de hoje são o futuro do amanhã, nós estamos perdidos com o nosso futuro. Porque nós não investimos. Eu vejo esses sujeitos, agora a campanha eleitoral, todo mundo educação. Que educação? Pessoas com educação é uma palhaçada. É brincadeira. Então, a gente tem que pensar sempre nessa costura, olhar para as pessoas como elas são. Tudo bem, você cometeu um delito, tá? Você é uma criança. Tudo bem, nós vamos fazer, você vai pagar por isso. Mas eu tenho que analisar também até que ponto ela paga sozinho. Como é que se vai pagar por isso? Porque trancar alguém no lugar não resolve. É jogar sujeira para baixo do tapete e continuar lá. Eu preciso mudar isso. E nós hoje só estamos enxugando gelo. Não se muda nada. Nós temos o SINASE, desde 2012, saiu um Sistema Nacional do Controle de Cumprimento de Medidas Socioeducativas. Ele diz o seguinte, entrou uma criança, um adolescente no sistema, de onde você veio? Ah, eu sou lá da Paraíba, eu sou de Mauá, eu vou fazer contato com a família, eu vou mapear essa pessoa, ver qual é a habilidade dela. Não é só chegar lá na Fundação Casa e falar, ó, tem curso de confeitagem aqui, tá? Se você quiser fazer, é o que tem. Verificar, tem curso, por exemplo, de web designer, tem curso não sei do que, dá uma empregabilidade para essa pessoa. Bom, é difícil, vocês todos aqui talvez tenham passado por dificuldade, eu passei, para entrar no mercado de trabalho. Eu trabalho desde os 12 anos, eu falei, ó, eu sou um típico caso de uma pessoa que trabalha desde cedo. Tá? Mas é muito difícil arrumar emprego. E as escolas não ajudam, o sistema não ajuda. Então fica um sistema de dependência do governo para ganhar voto. Eu não posso admitir isso. Que por pior que seja, é bom. Porque reduz a pobreza por um lado. Mas por outro eu crio dependentes, eu crio um outro problema. Então, aqui sem crítica A, B ou C. Então, nossa situação, estamos no mesmo barco. Então, gente, mais do que só colocar aqui o fato, né, o que eu queria dizer é o seguinte, as soluções e responsabilidades, elas passam de diálogo entre os atores da chamada malha protetiva, a unificação de procedimentos, a criação de políticas preventivas a ato infracional, o olhar atento dos pais. Criança hoje é cuidada pelo irmão, criança é cuidada por criança. O pai e a mãe nunca estão em casa, tem que trabalhar. Os poucos momentos que estão com os filhos é um peso na consciência tão grande. Bom, eu não vejo meu filho já vai fazer 2 dias. Aí ele faz alguma coisa errada, eu como estou sempre longe, deixa ele.
começa a ser permissivo. A criança, ela domina. Não adianta depois querer puxar rédea que não tem rédea. Né? Então eu, com aquela sensação de culpa, nunca mostro freios morais para a criança. No dia que eu vou falar para ela, não faça isso, ela vai falar, quem é você para não falar? Você nunca falou isso comigo, para mim? Você nunca me... Que negócio é esse? Não aceita. Porque eu mudo. Então é importante que nós tenhamos as pessoas aceitando o seu papel, parando de delegar para a escola. Aí nos 18 anos, não, manda para o exército, que o exército resolve. Não, meu filho tem que servir, pelo amor de Deus, porque... Escuta, aquilo não é reformatório. Não é assim. Então, bem da verdade, eu confesso a vocês, é muito desanimador, por um lado, ver o que está acontecendo, autoridades que não querem se dar o trabalho de levantar a cadeira, o delegado, e ver o que está acontecendo, porque ele sabe como é que chegou a arma, ele sabe de onde o menino comprou a droga, ele sabe que as crianças estão tudo loucas lá no farol, estão tudo chapada, ele sabe que tem o cara do bar lá que está vendendo bebida, mas ele não vai lá. É mais fácil eu mexer com a criança, com o menino, sai daqui, moleque, do que falar com quem está vendendo, com quem está fazendo, porque às vezes rende para ele um dinheirinho no final do mês. Isso que é verdade. É cômodo. Eu não vou mexer com isso. E nós não podemos admitir. Então, quando vê uma criança, choca, mas a gente tem que saber que criança não aprende a fazer as coisas sozinha. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem vizinho, ela tem alguém que está falando. Eu tenho que ter esse olhar, um olhar de esperança. Ah, Cabezão, mas esse é psicopata. Temos que lutar para que psicopatas tenham um tratamento diferente. Não adianta falar, é porque a criança eu não vou fazer nada. Tem que fazer sim, tá? Eu só vou colocar no final aqui um vídeo, né? Uma campanha anti-bullying portuguesa que fala da dificuldade, né? É eu. Vá, vamos lá. Sabia. Então. Ai, mata-moscas. Já sei. Mosquitos. Mosquitos, é isso. Gorila. Ele está a sacudir o pau. Pulguinhas. Eu sei. O menino está dizendo que ele está apanhando na escola e a família achando que ele está brincando. E adivinha? Não? Camisola. Oh, filho, eu não entendo. Espera. Não, é... Já sei. Jogar a apanhada. É um super-herói. Diz, filha, diz. Correr. Boa. Tá a dançar. Ouvir música. Não ouvi música. A verdadeira mudança acontece conosco mesmo. As crianças, elas são repetidores do que elas veem. Né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Não adianta eu ser pai e mãe falar se eu não pratico. Né? Então, esse olhar atento do pai e da mãe tem que ser permanente. Se eu sou um pai agressivo com a minha mulher, né, eu dentro de casa, não adianta eu querer que meu filho seja calmo e respeitador, porque eu sou agressivo. E se eu vivo chapado dentro da minha casa, vivo xingando as pessoas, não adianta eu querer cobrar dele respeito. Ele fala um palavrão, eu dou um soco na boca dele. Porque não é isso que vai fazer com que ele mude. Tá? É importante que as pessoas comecem a fazer a sua lição de casa, isso é uma questão básica. Acabou o tempo em que eu podia hoje escravizar um filho, fazer o que ele queria, porque não terminava o poder familiar, nunca. Nós estamos em outros tempos. Então, essa participação, essa atuação mais participativa da sociedade, do Estado, denunciando, falando, é o único caminho. Somente quando chega aqui uma denúncia enquanto a coisa está se formando, é que a gente consegue fazer algo. Trabalhar no fato consumado, quando já aconteceu tudo, é muito difícil, porque o mal já está instaurado. E aí não tem como você estipar ali um mal sem fazer um corte, sem magoar alguém, sem machucar alguém. E a criança cresce lesada para o resto da vida, sequelada por essa situação. Eu queria devolver a palavra mesmo ao doutor Ávila, ao professor Altran, tá? E ficar à disposição da plateia. Muito obrigado.